Olá, vamos conversar mais um pouquinho, continuação, parte 3, com o tema junção de duas pandemias, diabetes com Covid-19. Se você não assistiu as lives anteriores, super recomendo que você assista. A gente iniciou falando sobre como se desenvolve, por que dessa interação mais perigosa ainda, ou seja, a infecção SARS-CoV-2 associado ao diabetes. Falamos sobre os cuidados durante o processo da doença, quais são as atenções a mais que devemos dar, que também é aplicado em vários outros processos patológicos de doença. Tivemos também um bate-papo muito interessante sobre a diferença entre os testes, entre os exames que são feitos para diagnóstico do Covid-19. Tá? Então, se você não assistiu, super recomendo que você assista, né? Seja após esta ou inicie pelas outras, para entender o todo. Durante todas as lives eu fui falando várias dicas de como nos cuidarmos, como evitarmos agravamentos. Essa atenção serve tanto para nós, quanto para o próximo, quanto para um ente querido. Então, primeira dica é, se não assistiu os outros vídeos, outras lives, super recomendo, tá bem? Hoje, um tema mais que especial, continuação, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a suplementação. Quais suplementos podem auxiliar nesse processo aí de doenças, onde se tem interação, né, o agravamento de duas doenças. Um processo, né, um paciente, uma pessoa com diabetes e o Covid-19. Mas sempre lembre-se, a ideia é que essas dicas elas são aplicáveis em várias situações, em várias doenças, ok? Não somente no Covid-19. Se tiver algum problema para áudio, por favor me avise, tá bem? Então vamos lá, ó. Enquanto eu só confirmo aqui meu roteirinho está certinho, eu vou pedir para vocês só atentarem essas questões que eu disse com relação então ao tudo que já foi falado, para poder ter começo, meio e fim, tá bem? Do que a gente vem conversando até o momento. Eu vou fazer ainda mais uma, ao menos mais uma, certeza, onde eu vou começar sobre a alimentação. Qual é a alimentação recomendada para os diabéticos? Como que ela pode ser? Alguns cuidados, erros comuns. É a base, tá? É a base do que eu pude aprender nesses estudos que eu tenho feito até hoje, e especialmente um grande pesquisador, né, de pacientes focado no diabetes, que é o Dr. Gabriel Cousens, tá? Ele tem um livro que está em português, que é A Cura do Diabetes através da Alimentação Viva, editora Alaúde, e tem em inglês também. Vamos lá então, olha só. Entrando no tema de hoje, a ideia é entender o poder, a influência que os suplementos têm num processo de melhora de saúde, prevenção, otimização da saúde, certo? Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho como foi a minha situação diante da suplementação num primeiro momento, tá? Antes de eu entrar nisso, eu queria só trazer o seguinte conceito para vocês que, como médico, eu preciso ressaltar mais do que nunca, porque a gente vê, assim, pessoas fazendo atitudes com falta, talvez, de ter esse conhecimento e aí acaba se prejudicando. Então, é claro, não se medique, tá? Evite se diagnosticarem e se medicarem, porque muitas vezes aí acaba incorrendo em alguns riscos que pode sair caro, tá bem? Então, uma orientação de um profissional de saúde, alguém que possa te dar essa segurança, que você confie nas orientações, que siga uma linha, preferencialmente não apenas medicamentosa, que olhe o ser como um todo, isso pode fazer grande diferença, tá ok? Bom, associado a essa questão desse cuidado da automedicação, eu já adianto que um tema como hoje é suplementos, a suplementação é assim, quando a gente está diante da publicidade que chega até nós, ou mesmo quando a gente pesquisa sobre suplementos, é uma analogia que eu faço com também os exames que existem hoje em dia para serem feitos. Existem muitos e a gente acaba querendo fazer todos. Nos suplementos a gente acaba querendo usar todos, porque todos, de alguma forma, eles têm estudos que sugerem alguns benefícios.
Então, muita cautela nas informações que chegam até você, tá? Por esse cuidado que eu ressalto da individualização, para a gente não fazer um consumo excessivo ou ficar encantado com propagandas, tá? Que falam super bem de tais minerais, ervas, enfim. Bom, eu acho que eu vou compartilhar algo com vocês agora que é muito curioso, porque para mim foi algo, né, de mudar conceitos mesmo, algo que eu sempre carreguei. Dentre as minhas idas e vindas para os Estados Unidos, onde eu pude estudar, né, terapia Guess, com o trabalho do Dr. Gabriel Cousens, acompanhá-lo nos retiros, fazer o mestrado com ele e também a questão do programa de reversão do diabetes, na primeira vez que eu fui, eu questionei a necessidade dos suplementos. Porque eu sempre tive esse desconforto da situação de, poxa, preciso mesmo ficar tomando essas cápsulas, esses comprimidos, como assim, né? Eu quero que isso venha do alimento. E, né, questionei essas pessoas que são referências para mim em saúde, até que ponto que são necessários a suplementação. E, bom, o Dr. Gabriel foi um que me marcou bastante, que foi a primeira pessoa com quem eu pude, né, questionar bastante isso. O argumento que a gente tem a favor do consumo de suplementos, que hoje eu mudei minha opinião, não que eu tenha ido para o outro extremo, mas eu confio muito nesse equilíbrio, nessa manutenção também, variação dos suplementos, tá? Conforme exames. O argumento que ele tem a favor do uso dos suplementos é que, infelizmente, em muitos casos, a gente não consegue ter níveis ótimos destes, o que quer que falamos, da gama imensa que existe de possibilidade de suplementação, tá? A gente não quer colocar isso que se aplique a todas as situações, mas como regra geral, para várias ervas, vitaminas, minerais, a gente consegue, através dos suplementos, atingir níveis ótimos sanguíneos no nosso corpo. O que, através da alimentação, nem sempre é possível. Por quê? Porque às vezes a gente não consome tanto daquele alimento que seriam as principais fontes daqueles nutrientes, ou porque a gente precisaria comer muito de tal alimento e às vezes acabaria vindo outras substâncias ali, mesmo macronutrientes. Vamos supor, preciso de triptofano, que é um aminoácido, que é essencial, fundamental para, por exemplo, a gente produzir serotonina, melatonina, né, do bem-estar, do sono, né, respectivamente. Só que o que acontece? Às vezes tem que consumir, por exemplo, muita banana para conseguir uma concentração que a gente em cápsulas consegue ela numa quantidade muito maior, sem vir todo aquele carboidrato presente na banana, tá? Então, assim, nos suplementos a gente tem esses benefícios de conseguir concentrar a substância. Um outro fator que a gente argumenta a favor dos suplementos às vezes o solo de hoje em dia não tem tantos nutrientes como de antes, talvez, ou às vezes a gente, mais uma vez, acaba consumindo muito de um alimento que não é necessário, não é ideal. Então vem desde o solo, a quantidade de composição daquele alimento e mesmo considerando uma alimentação equilibrada, onde se variam os alimentos, favorecendo essa gama, fornecimento dessa gama imensa de vitaminas, minerais, você às vezes acaba não conseguindo atingir níveis ótimos, que a gente sabe que sim, o corpo funciona melhor com níveis um pouco mais altos de uma substância ou outra no sangue, tá? Vai ficar mais claro adiante. Então, inicialmente eu era assim, não quero suplemento não, eu quero que minha nutrição venha plenamente e apenas do alimento. Faço o suco, faço o que for, ajuda, mas eu percebi isso com os estudos, com a prática pessoal e profissional, comprovada com o exame clínico e laboratorial, tá? Então faz diferença. Tem que usar sempre? Calma, devagarinho, a gente tem que avaliar cada caso, talvez a gente faça ciclos. Vou dar várias dicas que eu costumo dar em consulta aqui para vocês, compartilhar, para que você entenda como que é a minha perspectiva, né, quando se fala em suplementação, tá? Então, primeira questão de tudo, o que é mais importante na nossa vida? É o suplemento? Para ter saúde? Não. Tá? Esse é um erro muito comum das pessoas que eu atendo. Quer continuar com a vida da mesma forma e tomar um suplemento e ter todos os benefícios, apenas a melhora, a cura, o que quer que seja. Visualiza o suplemento como um remédio. Está errado. A gente está na mesma raciocínio da medicina hegemônica, a mais prevalente, tá? Que faz o quê? Não muda nada da vida, né? Apareceu um diabetes, toma um remédio para diabetes. Apareceu o colesterol alterado, toma um remédio para colesterol, estatinas. E nunca vai na raiz. Então,
A ideia é, primeiro de tudo, quando a gente fala em suplemento, a gente está falando em algo a mais nessa abordagem, tá? É um plus. A gente vai concentrar alguma substância, a gente vai proporcionar para o corpo um pouco mais de nutrição, como eu expliquei o porquê. Mas nós estamos falando basicamente o quê? De vitaminas e minerais, de nutrição a mais, tá? Então, o que vem antes da suplementação? Primeira questão que eu sempre relato é o estilo de vida, que vai envolver, primeiro, uma vida em que você está consciente do que está acontecendo na sua vida, uma vida onde você está atenta aos alimentos que você come, ao seu estado emocional, porque tudo isso vai influenciar suas boas ou más escolhas alimentares. E a alimentação, o estilo de vida, vem antes do suplemento. O suplemento vai ajudar mesmo você diante de uma bagunça alimentar e emocional? Ajuda também. Mas às vezes você acaba investindo em algo que você poderia primeiramente investir nesses outros aspectos com mais resultados. Tá? Mais resultados do que só entrar com suplementação. Então lembre, primeiro é uma vida consciente. Mente presente, atenta ao que é melhor para você, ao que é melhor para o seu corpo, a sua saúde, a questão emocional mais equilibrada possível, né? Se tem ansiedade, tratando a ansiedade, tem depressão, tratando a depressão, enfim, tá? Porque automaticamente um corpo em equilíbrio vai tender a fazer as melhores escolhas nesse campo que a gente está falando agora de alimentação. Vai ter mais noção, por exemplo, também que é importante cuidar do sono, tá bem? Boa noite, Vanito. Vamos todos então, vamos lá entrando. Bem-vindos e bem-vindas, tá? Então, hoje a gente está falando sobre suplementos, tá? Que se encaixam nessa combinação de pessoa diabética e Covid-19. Mas, claro, que tem a intersecção com vários outros desequilíbrios que a gente possa apresentar, seja infecciosos ou mesmo doenças crônicas. Continuando, então. Uma pessoa que está então, em equilíbrio, ela vai ter noção que precisa fazer atividade física, que precisa se alimentar bem. Isso daí a gente já está falando de 40%, 60%, 70% do que é base para a nossa saúde, tá ok? E aí então a gente entra na suplementação. Lembre-se sempre disso. Suplemento ajuda? Ajuda, mas esses vêm antes, tá? Então, se a pessoa tem condições de investir em suplementos, ótimo, vamos sempre estar investindo. Se a pessoa não tem condição, calma, não se preocupe. A gente consegue tirar boa parte da nutrição, se não a maior parte dos alimentos, tá? E tendo uma vida em que retira o que estraga o corpo, uma vida em que se tira os fatores agressores que favorecem a saúde, você já está ajudando demais a sua saúde. Então, independente do quanto você tem de possibilidades de investimento, o mais importante, começa na mente, e é o que eu sempre falo, que é essa medicina na simplicidade que está no alcance de todos, tá? Vamos resgatar o que os nossos ancestrais faziam, o que a gente está super antenado, o quanto a gente, esses fatores favorecem a gente no dia a dia. As pequenas mudanças trazem grandes qualidades em termos de saúde, de longevidade saudável, tá ok? Valorizem isso. Não fique esperando uma super high technology suplementação. Vamos simplificar, tá? Traz mais resultados. Bom, então, dito isso, como dizia, né, o pai da medicina, Hipócrates, todos nós temos um médico interno. Todos nós temos esse médico que nos habita. A gente só precisa ajudá-lo a que ele desempenhe seu trabalho. Então, entra naquilo que eu comento, que quanto mais a gente estuda o corpo humano, mais a gente sabe o quanto que ele tem um mecanismo de preservação, de desintoxicação natural. A ideia é retire os fatores agressores, começar por aí, tá? E quando a gente fala em qualidade de vida, é para você entender o quanto o ser humano, a gente não pode ficar atento apenas, por exemplo, à suplementação, à alimentação, é o conjunto todo, porque como a própria Organização Mundial de Saúde coloca, né, o que é, né, saúde, ela envolve então a saúde e qualidade de vida. Então estão envolvidos mecanismos biológicos, psicológicos, sociais, ambientais, funcionais e espirituais. Eu acredito que hoje em dia já está bem claro o quanto todos esses fatores são importantes para a gente conseguir sim uma saúde integrativa, uma saúde plena, ok? Gratidão também, Dashi. Vamos lá. Então, como eu recomendo a suplementação? Usar ou não? Eu recomendo sim, sempre individualizando. O ideal é esse, porque a gente consegue
ter segurança das dosagens, se tem doenças de base, que vai contraindicar alguns suplementos ou mesmo dosagens, tá bom? Para os meus pacientes, eu falo o seguinte, olha, consuma esses suplementos por 6 dias na semana e descansa um dia, tá? Até porque o suplemento não é um remédio, então não tem problema você esquecer um de outro. Já diminui essa rigorosidade. Então é importante tomar certinho? Com certeza. Mas a gente tem uma certa facilidade de manejar horários conforme a melhor aceitação, porque alguns suplementos a gente preconiza que façam uso em alguns momentos específicos. Porém, tem situações em que a gente não é possível, ou porque a pessoa não consegue na rotina dela, ou porque tem às vezes algum efeito colateral, um gosto ruim na boca, um refluxo, uma gastrite. Então a gente consegue também reajustar isso conforme as necessidades, sempre respeitando o que os guias magistrais recomendam quando se fala em suplementação, tá bem? E também uma outra dica legal que eu sempre recomendo, vai suplementar, principalmente quando são, né, vários suplementos, nunca começa tudo de uma vez. Por quê? Porque caso algum deles desenvolva alguma intolerância, alguma reação, a gente consegue saber qual que causou. Então, quando vocês forem fazer a suplementação, sempre começa com dosagem baixa, né, e consuma apenas um suplemento por uns 3 a 5 dias, até chegar na dosagem dele mesmo recomendada, aí acrescenta o segundo, e assim sucessivamente. Essa é uma outra dica muito valiosa, tá? Eu comentei agora há pouco com relação ao investimento, né? Que se você não, né, poxa, eu não consigo gastar nisso, ok, investe na sua rotina, nos seus hábitos, no seu estilo de vida. Compre, se possível, alimentos orgânicos. Se não é possível alimentos orgânicos, consuma alimentos naturais. Evite os industrializados, mesmo que você não consiga, por suas razões, né, questão econômica ou mesmo acesso, beleza, mas só de você consumir alimentos naturais in natura, legumes, frutos, vegetais, cereais, só de você sair dos industrializados, dos processados, dos ultraprocessados, desses alimentos prontos, pré-prontos, congelados, você já está evitando uma grande intoxicação do seu corpo. Tudo que fala a favor de uma doença, tá? Ok. E aí, quando a gente fala em suplementação propriamente, investir ou não investir? A minha sugestão é, se possível, invista, faça ciclos, né? Toma alguns suplementos por um tempo, aí descansa o seu corpo, varia, entra com outros suplementos, claro, com tudo isso com as orientações, como eu já disse. Mas é importante ciclar. Por que eu falo isso? Porque, queira ou não, às vezes nosso corpo pode saturar de algumas substâncias. É claro que aquelas que são, por exemplo, algumas vitaminas lipossolúveis, né, A, D, E e K, a DEC, essas você vai tomar mais cuidado, porque elas podem gerar um acúmulo e se tornarem tóxicas. Já as outras hidrossolúveis, menos chance, porque elas têm uma certa facilidade na sua eliminação, caso em excesso. Entretanto, todos os exemplos que eu vou citar agora adiante, a quantidade vai influenciar. Excesso, tudo que é em excesso sai de um nível a favor da saúde para um nível tóxico, né? Que vai piorar a saúde, ok? Bom, então sim, como eu disse, acho que vale a pena sim a gente investir em suplementos, investir em prevenção de saúde para no futuro talvez não ter que gastar com tratamento de doença. E quando a gente fala em investir em saúde, você está mantendo um corpo nível ótimo, no melhor nível possível. Quando você está diante de um corpo doente, se você vai ter que investir no segundo momento, já está diante da necessidade de um tratamento, a situação muda, porque às vezes seu corpo já não está no máximo dele, no maior potencial. Pode até algum quadro disfuncional, algum déficit. Então vale sim a pena investir enquanto a gente tem saúde. Tá? Esse cuidado, essa prevenção, a meu ver, é algo assim muito nobre, muito positivo. Tá ok? Bom, um outro detalhe, quando a gente faz suplementação, nas prescrições, a gente tem também a possibilidade de comprar alguns suplementos prontos, né, de laboratórios, com marcas, né, conhecidas, marcas famosas, boas. É uma possibilidade também. Não é uma ideia assim que a gente vai desconsiderar. Porém, em grande parte das vezes a gente acaba manipulando, onde na minha prática eu vou realmente colocar as dosagens de acordo com a necessidade, ou seja, se a gente quer uma dose fisiológica, que é o que mais comum que se vê, geralmente a quantidade que se vê nessas marcas prontas, né, que a gente já compra a suplementação pronta, quando a gente manipula, a gente faz uma prescrição individualizada, a gente coloca dosagens que às vezes são dosagens terapêuticas acima da quantidade utilizada diariamente.
por um corpo, né, basal. Então, por exemplo, a recomendação da vitamina D é bem baixa em situações fisiológicas. Mas se a gente está falando de um tratamento ou para atingir níveis ótimos, a gente já está falando de uma dosagem muito maior. Claro, sempre respeitando limites tóxicos ou terapêuticos ou fisiológicos. Tá, então tem essa vantagem de muitas vezes a gente manipular. Uma outra vantagem que eu vejo também é que em alguns casos a gente tem alguns suplementos de laboratório que não são da melhor qualidade. E eles acabam colocando algumas substâncias desnecessárias nessa suplementação, como corantes, conservantes, estabilizantes. Então são substâncias assim, né, que entra como alguns veículos, né, que entra na mistura, que às vezes dura mais, conservar mais, só que é questionável a necessidade e a química a mais que vem no nosso corpo numa suplementação dessa. Essa dica é bem valiosa, tá? Então, dito isso, uma outra sugestão para vocês sempre pensarem, lembrarem que a quantidade influencia muito, ok? A dosagem. Por exemplo, a vitamina C, ela é um antioxidante, muito bem-vindo em várias situações. Mas, por exemplo, se você usa em excesso, o excesso de vitamina C se torna um oxidante. Então, ela inverte o papel, tá? Então, o equilíbrio, respeito em dosagens e respeito à individualização, tá ok? Bom, e quando eu disse com relação a respeitar a individualidade, dosagem, por quê? Eu vejo isso acontecendo com muita frequência, que às vezes a pessoa segue, uma pessoa independente, isso é até legal, que a gente pode usar tanto para a vitamina D de dado, quanto a vitamina B12. Independente dela ser ou não vegetariana, vegana ou onívora, os resultados são díspares, desde o momento que ela chega para uma primeira avaliação, quanto a partir do momento que inicia a suplementação. Então a gente precisa realmente individualizar. Para algumas pessoas, a gente precisa de uma dosagem X para atingir um valor ótimo. Para outras pessoas, 2x. Para outra pessoa, metade. Então aí entra mais do que nunca esse acompanhamento. Tá? Essas dosagens para segurança para todo mundo. Tá bem? Bom, entrando propriamente na suplementação agora. Um assunto que eu percebo que as pessoas gostam muito. Eu vejo que é geralmente pelo viés da facilidade. Tomei suplemento, praticamente fiz minha parte do dia. Olha lá, hein? Já conversamos sobre isso. Vou falar de um bom e velho suplemento que a gente já conversou outras vezes, que se enquadra também nessa combinação perigosa entre Covid-19 e diabetes. Ou poderíamos citar duas, né, patologias onde elas estão associadas, agravando o caso, tá? Em regra faz parte de alguns protocolos mesmo do tratamento dessas duas doenças, entra vitamina D, tá? Ela vai influenciar ali até 10% da nossa expressão genética. Então todos nós temos nossos milhares de genes e eles são ligados e desligados conforme as necessidades, conforme o processo que está ocorrendo a nível de DNA. E aí nisso a gente pode ter genes patológicos e genes a favor da saúde. Então ele vai ajudar nesse manejo todo, ele vai influenciar o nosso sistema imunológico. Tá? Então a vitamina D, que é um hormônio esteroidal proveniente, né, de um colesterol, uma gordura, ele vai ter várias relações em favorecer esse equilíbrio, essa barreira pulmonar, por exemplo, em situações de pneumonias. Tá? E como eu já disse, parte imunológica, neurológica, na saúde óssea, é um suplemento assim espetacular. Lincoln, usar à vontade, altas dosagens, sem controle? Não, muito cuidado. Existem alguns tratamentos que são off-label, que a gente chama de tratamento em altas dosagens, e mesmo assim é por um tempo apenas, mas a ideia é observar de acordo com exames laboratoriais. Ali a gente consegue colocar o corpo, né, da pessoa em segurança, em níveis ótimos, tá ok? Um outro detalhe da vitamina D que ela vai estar relacionado com a produção de um aminoácido chamado catalecidina, que é um dos que estão sendo estudados bastante com relação a essa parte imunológica, do seu poder nessa influência nas questões imunológicas, tá? Quando a gente fala em vitaminas e minerais, a gente está falando de uma combinação, um sinergismo. Nada vem isolado.
Eu vou citar vários exemplos aqui e vou citar algumas funções deles, né, de benefícios, de propriedades, mas lembre-se sempre desse detalhe, que é o nosso corpo não é uma coisinha única que vai fazer toda a diferença. Por isso que eu falo, a gente vê muita propaganda, pessoas falando sobre suplementação e às vezes pessoas que têm uma técnica de persuasão muito boa, né? Um convencimento, usa argumentos de autoridade, traz estudos. Eu acho que ok, tem benefícios muitas vezes, mas calma, nem lá nem cá, o caminho do meio, tá? Primeiro que a gente não deve endeusar nada. A gente deve ter esse cuidado para saber que entender que tudo tem uns extremos aí que podem ser ruins e tem que ser individualizado. Então, regras gerais não tem como a gente aceitar, tá, para todos sempre. Calma com isso daí. Outra questão, assim como as doenças são multifatoriais, salvo exceções, as doenças não desenvolvem por um único motivo, é uma somatória de fatores, tá? E os suplementos, eles vão um ajudar o outro, vão um ajudar o nosso, em conjunto, vão ajudar a nossa saúde como um todo, desta forma também, sinergicamente, essa combinação, tá? A Ivani está perguntando com relação a, após atingir um nível, é necessário ainda continuar suplementando em dose menor? No caso da vitamina D3, geralmente sim, tá? E aí tem que mais uma vez identificar qual é a dose basal da pessoa. Então tem pessoas que a gente começa com X, chegou no valor da dosagem, a gente pode diminuir. E aí fica num basal ali que na verdade fez um restabelecimento dos níveis. E aí depois, para manter a manutenção, se torna menor. Por isso que entra aquela história da dose fisiológica e dose terapêutica. Tá ok, Ivani? Isso serve para vários suplementos. Tem alguns casos que a gente entra, tem que comentar porque não atingiu o valor, aí desce um pouquinho e aí sustenta. Mas mesmo assim, quando a gente atinge o valor legal, eu gosto de deixar a suplementação, quando a gente está diante de um quadro de uma pessoa que não tem uma doença grave, enfim, deixar algo mais solto. Se você esquecer 2, 3 dias, não se preocupa, né? Vai e volta a tomar o suplemento quando você lembrar. Então, essa maleabilidade eu acho ela bem libertadora. E isso vai trazendo um pouquinho essa parte intuitiva. Eu estimulo muito isso nos pacientes, né? Se observar mais, se sentir, como que ela sente com o suplemento, sem o suplemento, ou quando vai no mercado fazer uma compra, qual alimento chama mais atenção. Estando a pessoa em equilíbrio, né? Quanto mais em equilíbrio estamos, mais chance de acertarmos as nossas escolhas, né? Bom, maravilha então, Ivani. Podem mandar as perguntas, tá? E se vocês estão assistindo este vídeo em outro momento, também pode deixar nos comentários as perguntas, que vai ser um prazer poder compartilhar o conhecimento aí para todas as pessoas. Bom, então, falamos da vitamina D. Um outro que está em voga agora, pouco mais que outras vezes, a gente no ortomolecular já usa há muito tempo, tá? Há anos já usamos, né, a vitamina D, e não só a vitamina D, quando a gente fala em saúde óssea, por exemplo, a vitamina D a gente já fala em vitamina D com K2MK7, com magnésio, entre outras combinações que depende de cada pessoa e cada foco nosso de tratamento, né? Mas na minha formação, 10 anos atrás, a gente utilizava apenas, pensava em osteoporose, osteopenia, pensava apenas em cálcio. Isso mudou bastante, e como a gente já vê isso há anos na ortomolecular, tá bom? Bom, um outro, então, como eu ia dizendo, está em voga no momento é o zinco, nas suas apresentações, né? Quelado, bisglicinato quelado. Quando a gente vai utilizando essas moléculas queladas nas suas outras apresentações, a gente tem, às vezes, substâncias que são mais bem absorvidas, dependendo da molécula estar ligada no aminoácido, por exemplo, e absorve melhor, ou ela consegue atingir locais diferentes do corpo conforme essa combinação, tá ok? Mas em geral, falar do zinco como um todo, ele sim é excelente. A gente vai ter, né, relação dele com a parte da imunidade, funcionamento neurológico. Quando a gente fala a parte neurológica, a gente está falando cognitiva, memória, raciocínio, tá ok? Vai estar relacionado também com anexos, que seria com a saúde de pele, pelos, unhas, tá? Então, né, principalmente quando a gente fala anexo, a gente está falando de pelos e unhas, mas vai influenciar, porque quando a gente entra no sinergismo das moléculas, quando a gente vai produzir novas células, a gente tem vários cofatores interagindo o tempo todo. Então, para você ter uma tireoide funcionando bem, você precisa de zinco, selênio,
Cobre. E uma tireoide funcionando bem vai te deixar um corpo mais ativo, uma mente funciona melhor, o metabolismo da replicação celular melhor. Então, nada isolado, tá ok? Outro que eu anotei aqui para a gente poder conversar também. E algumas fontes, né? Sempre entra naquela questão de fontes de maneira geral de vitaminas. Lembre sempre desse detalhe que eu comentei no início da live. A gente tem as fontes que a gente suplementa na forma manipulada, porque a gente consegue ter a molécula ali apenas apresentada sem o quê? Sem, por exemplo, se estivéssemos falando de um alimento, fonte de zinco, por exemplo, seja os cereais integrais, feijões, castanhas, nesses alimentos a gente tem sim o zinco presente, tem sim outros elementos, substâncias, mas acaba vindo, por exemplo, carboidratos, gorduras, que na dieta do dia, pode ser bem-vindo também, ok? Porém, a gente já entra com esse cuidado a mais em saber sim a quantidade, porque às vezes as pessoas acabam exagerando a quantidade, né? E acaba assim trazendo alguns outros problemas, ok? Bom, quando a gente faz a suplementação do zinco, é muito importante, se possível, inclusive, dosar cobre no sangue, porque existe um equilíbrio aí de, em média, 15 de zinco para cada 1 de cobre, 15 para 1. É uma combinação, uma proporção que a gente faz para manter níveis que são ótimos para o nosso sistema de um corpo como um todo, ali na sua apresentação, na sua disponibilidade para o nosso corpo, tá bom? Porque eles competem em sítios de ligação. Uma outra que eu anotei é a vitamina A, né, o retinol. Também tem relação com o sistema imunológico, muito famoso para a parte de visão, tá? Vai influenciar na expressão da vitamina D, de dado, ok? Então tem benefícios como antioxidante, doenças cardiovasculares, para a pele tem comprovação, ok? Fontes, né? A gente já vem aquela imagem de alimentos que vão para aquele gama de coloração mais alaranjada, como por exemplo, né, cenoura, mamão, pimentão vermelho, damascos, mas a gente vai encontrar também, por exemplo, em couve, espinafre, tá? Então são várias fontes. Por isso que na dúvida, quando a gente fala de alimentos, lembre-se sempre de variar, que aí nosso corpo vai fazendo a parte dele, colhendo ele o melhor de cada alimento conforme as necessidades que temos, ok? Uma outra vitamina muito importante são as vitaminas do complexo B. Elas têm várias funções no nosso corpo. Por exemplo, quando você vai produzir uma célula vermelha, né, hemoglobina, você precisa da vitamina B, porque ela vai ser essencial para formar a hemácia na sua conformação perfeita. Ou a falta dela, por exemplo, causaria anemia megaloblástica, que é aquela hemoglobina com tamanho além do ideal, tá? Mas tem várias funções, para a parte imunológica, neurológica, na parte sensitiva, é um dos suplementos que a gente utiliza, por exemplo, em parestesias, né, em alterações de sensibilidade de membros inferiores, em etilistas, em diabéticos, tá? Então tem relação também com produção de energia, e mais uma vez vai influenciar a saúde de cabelo, unhas, tá? Então isso também é outro que a gente pode dosar, viu? Bom, a vitamina C, já comentei agora há pouco, que vai sim estar relacionada a vários processos de saúde imunológica como um todo, mas também vai influenciar, por exemplo, a gente reduzir a inflamação no nosso corpo. É um antioxidante, vai diminuir aqueles radicais livres que estão ali doidos para interagir e formar os complexos que são a favores de inflamação, de intoxicação do nosso corpo, entende? E uma vez que você tem um corpo desinflamado, você diminui a chance de desenvolver boa parte das doenças. A sua saúde como um todo, em todos os sistemas eu poderia citar, vai tender a estar de uma melhor apresentação quando o corpo está desinflamado. Mas lembre-se da dosagem recomendada, não excedam. E não tome sempre todo dia, nada sempre todo dia. Dê descansos para o seu corpo, ok? Fontes de vitamina C, os alimentos cítricos, né? Como poderia citar limão, cerola, laranja, abacaxi, tem também a goiaba, camu-camu, açaí, uma gama bem grande desses, né, maracujá, desses alimentos, tá? Sempre que possível, procurem consumir os alimentos de baixo índice glicêmico, que eles têm menos carboidrato, porque geralmente açúcar está relacionado com processos inflamatórios, queda de imunidade e desequilíbrio talvez do diabetes, que é um dos nossos focos de hoje, ok? Uma outra que eu notei aqui, vitamina E, né? Esse complexo, que a gente quando suplementa, geralmente a gente utiliza complexo E, a gente fala, que é uma combinação de 8 isômeros naturais, tá?
São a combinação, assim como tem ali o complexo B que eu citei, né, que tem a B1, B2, B6, B7, B12, B9, enfim, a gente tem o complexo E também, que é essa união, no caso desses 8 isômeros, ok? Também com várias funções, podendo ser muito útil para condições onde você tem, né, doenças cardiovasculares, para o diabetes, câncer, né, para a parte imunológica, todos têm estudo, é só vocês, né, se quiserem aprofundar nisso, tá? Tem estudo bastante mesmo, principalmente em plataformas que a gente utiliza como referência para as nossas pesquisas, né? Google Scholar, PubMed, PubMed, entre o Cielo, tem várias, né, revistas que também estão frequentemente nos trazendo artigos que demonstram essa correlação, né? O nosso foco hoje, no caso, é sistema imunológico, controle do diabetes. E sim, as substâncias todas que estou citando tem bastante artigo, ok? Bom, o bom e velho Lugol, o Lugol também é uma outra substância que a gente vai utilizar em muitas situações, né? O iodo, ele vai participar de várias funções do nosso corpo, trazendo um bom funcionamento no nosso sistema tiroidiano, imunológico, nosso metabolismo, mantendo nossa atividade como um todo no nível ideal, tá? Um outro muito bem-vindo, magnésio, tá? Magnésio, assim como eu dei o exemplo do zinco, ele tem várias apresentações, magnésio PA, quelado, dimalato, treanato, várias apresentações com algumas peculiaridades, mas sim, tem várias funções no nosso corpo, nas questões saúde óssea, imunidade, relaxamento muscular, contração muscular. Então tem estudo mostrando benefícios para asma, para doenças cardiovasculares, cérebro vascular, né? Todo o sistema cardiocirculatório, casos de enxaquecas, dor de cabeça, tem cada benefício nessas linhas, vocês nem imaginam, viu? Até para cãibras, em alguns casos, tá? Bom, quando eu disse da saúde da tireoide, comentei do iodo, o magnésio também influencia, temos o selênio, tá? Então, outro mineral que é, poxa, super bem-vindo, tá? Vai trazer vários benefícios de diminuir radicais livres, fortalecer a imunidade, funcionamento tireoidiano, já comentei. Na parte neurológica, tem estudo mostrando benefícios como prevenção, coadjuvante em tratamento de Alzheimer, tá? Então, por exemplo, uma fonte, né, que temos que é riquíssima são as castanhas do Brasil, hoje chamadas antiga castanha do Pará, ok? Uma gordura boa, por que não? Né, eu tenho vários pacientes que eu recomendo o consumo sempre em equilíbrio com as outras gorduras no corpo e também fazendo ciclos. Por exemplo, o ômega 3, né, nas suas variações. Então, quando a gente fala em ômega 3, a gente está falando ali de um ácido graxo essencial, né, que o nosso corpo não produz, e a gente tem 3 ácidos ali graxos que compõem, que é o EPA, né, o eicosapentanoico, o DHA, o docosahexaenoico hexaenoico, e o ALA, que é o alfa-linolênico. Esses 3 têm benefícios no nosso corpo, que vão desde uma proteção cardiovascular, melhora do sistema imunológico, redução de processos inflamatórios e podem ser, claro, super bem-vindos, inseridos na nossa alimentação. Entra como principalmente mais um alimento, porque é uma gordura, tá ok? Tem estudos, por exemplo, que foram publicados na revista de Harvard, onde colocaram ali 3 a 5 gramas dia da somatória dessas gorduras aí, DHA, EPA, e aí pode ajudar justamente o corpo a modular processos inflamatórios. Então a gente tem fontes de ômega 3, reino vegetal, reino animal, tá? E sempre tomando cuidado nesse equilíbrio. Quando a gente fala em ômega 3, a gente assim gosta muito dessa gordura, mas como tudo na vida a gente deve dar atenção a esse equilíbrio. E uma vez que você tem uma suplementação de ômega 3, a gente deve mais do que nunca cuidar da quantidade dos ômegas 6, que é uma gordura que não é da melhor qualidade, tá? A gente sempre tem uma relação aí que varia um pouquinho a referência do estudo, da quantidade de uma para outra, né? O ideal seria, em média, a cada 3 ômega 6, 1 ômega 3, né? Não mais que isso, porque em geral a dieta das pessoas tem muito ômega 6, que seriam os óleos vegetais refinados, né? Como por exemplo de soja, de milho, girassol, canola. Esses que são aqueles óleos refinados, que realmente são óleos mais em conta, utilizados muito comumente pelas pessoas e principalmente restaurantes e tal. Então, sempre que puder,
optem por usar óleos de qualidade na alimentação de todos nós e talvez considerar, inclusive, uma utilização de suplementação de um ômega 3, né, que seria o DHA, o EPA e até mesmo o ALA. Como fontes, a gente tem, né, dos peixes, principalmente quanto ideal, tomando esse cuidado na procedência, tá? Tem também do CRIO, que seria, na verdade, o nome que é dado como CRIO seria comida de baleia. Ele é um crustáceo, na verdade. Esse crustáceo, ele é semelhante ao camarão, tá? E ele habita um oceano antártico, se alimenta de águas profundas, é um ômega de muita qualidade também. Então a gente tem de peixes, temos do CRIO, dessa alga, desse crustáceo, e temos também fontes vegetais. Uma delas que vale aí o destaque chama Sea Berry. A substância, né, o nome do princípio ativo dela é Hypophyraminoides. Hypophyraminoides. Esse Sea Berry, ela é uma fonte, tá, obtido de ômega 7. Lembra desse ômega 7? Não sei se vocês já escutaram falar. E é obtido desse fruto, né, Sea Berry. Tem alta concentração esse fruto desse ômega 7, que é até 6 vezes mais potente que o ômega 3. Tá? Ele tem ali junto também ômega 3, 6, 9 nessa composição desse vegetal. E tem várias funções, né? Como por exemplo de antioxidante, às custas justamente de polifenóis, vitamina C ali presente, vitamina E, que a gente já conversou. Tá? E então estudos estão sugerindo que essa fonte vegetal de ômega 7, ela é capaz de inibir, por exemplo, a expressão gênica do fator nuclear kappa-beta, que é justamente um dos principais desencadeadores de processos inflamatórios. Então, a hora que a gente une, né, processos inflamatórios gerais associados ou não a um processo infeccioso como o do Covid-19, a gente pode ter mais um fator que pode, né, avaliando cada caso, agregar e trazer um fator protetor de uma melhora mais rápida. Tudo depende do estágio das doenças e da individualização, ok? Lembre dessa, Sea Berry, algo muito especial. Um outro também suplemento que pode ser muito bem-vindo é o transresveratrol. Lembra quando o pessoal fala dos vinhos, da uva, vem o resveratrol em mente, é a substância que a gente está ali falando como um fator positivo. Mas, na minha opinião, para a gente conseguir uma quantidade significativa desse resveratrol proveniente dos vinhos, acredito que não vale a pena diante do que você vai colocar de álcool para dentro, do tanto que você vai ingerir de, às vezes, um conservante, né? Tudo isso é uma química para o corpo ter que eliminar. Então, se você quer essa substância, não faz questão do efeito do álcool, desse processo, enfim, é uma opção consumir diretamente o transresveratrol. A gente consegue, às vezes, em cápsulas, né, uma quantidade muito maior, porque precisaria tomar muito vinho. Às vezes o malefício do álcool nem traria esse benefício dessa substância, e quando a gente manipula em suplemento, a gente consegue esse benefício de uma maneira bem mais especial, tá? Então, esse transresveratrol, ele tem essa influência na epigenética nossa. Vai participar justamente de ativação dessas proteínas celulares que vão ajudar nesse reparo de DNA. Então, é uma medicina muito, de certa forma, nesse caso, muito especial, muito científica, tecnológica, até eu poderia dizer, né? Bom, com relação, então, falando do transresveratrol, legal, compartilhar isso com vocês com relação a... Quando a gente faz por via oral essa suplementação, a gente tem uma substância chamada pterostilbeno, que é também chamado do metilresveratrol, que é uma substância com uma biodisponibilidade maior ainda. Então, olha só que ponto que a gente chega. Lembra quando eu falei da apresentação do zinco, do magnésio? Quando a gente pega uma substância e está em discussão com ela, a gente tem apresentações daquela mesma substância de uma forma que ela pode ser muito mais potente na ação do nosso corpo. Então, sim, entra aquela assim, poxa, talvez fazer ciclos de suplemento pode ser bem-vindo? Com certeza, tá? Imagina você colocar uma substância no seu corpo que vai ajudar a diminuir o processo de uma inflamação, vai favorecer uma expressão gênica, né, dos genes a favor da saúde, segurando, corrigindo aqueles que são a favor da doença, tá?
Bom, então esse pterostilbeno, que é o também chamado de metilresveratrol, ele tem uma melhor biodisponibilidade quando comparado, por exemplo, até mesmo que o transresveratrol. Quem dirá com resveratrol? Quem dirá tomar o vinho para conseguir o resveratrol, né? Então, essa substância, né, essas sirtuínas, ela consegue, no caso do pterostilbeno, ter uma biodisponibilidade assim, 80%, 7 vezes maior que o resveratrol, por exemplo. Então, olha como que a gente consegue melhorar a absorção. Igual a Ivani comentou aqui, perguntou com relação ao ômega 3 e a coenzima Q10, né? Você pode utilizar de forma contínua. Nada eu recomendo de uso de forma contínua, sempre fazendo ciclos, descanso para o corpo, dosando com exames, a dosagem de vários elementos no nosso sangue para poder avaliar se a gente está no caminho certo. Mas nada sempre, todo dia é para sempre, aí, como regra geral, ok? E aí, por exemplo, a coenzima Q10, que você me perguntou, né, tem várias funções aí, protetor cardiovascular, processos anti-inflamatórios aí. Porém, a gente tem, né, várias apresentações da coenzima Q10, o biquinol, onde ele consegue ter uma absorção melhor ainda. Por exemplo, o alfa-lipoico, né, a gente tem o R alfa-lipoico, onde você coloca uma dosagem muito menor com potência muito maior. Enfim, são as maneiras como são apresentadas, ok? Queria conversar com vocês agora um pouquinho de algumas ervas, tá? Para a gente ir encerrando algumas opções de suplementação que podem ser, sim, muito bem-vindas quando a gente fala de um paciente diabético ou de um Covid-19 associado, tá? Um deles, né, é a Boswellia serrata. Não sei o quanto é familiar para vocês esse nome, mas para quem está um pouquinho envolvido com essa linha de fitonutrientes, né, a molecular é uma que é bem conhecida. Então, a Boswellia serrata, ela tem várias substâncias que a gente poderia ficar citando. Meu foco não é aprofundar nesses detalhes, nem mesmo nos estudos que trazem as explicações, tá? Mas vou focar, assim, alguns benefícios dela, por exemplo. Ela tem também uma ação anti-inflamatória, tá? Então, tem alguns casos, por exemplo, pessoas com artrite, com uma questão de trabalhar a imunidade, a pessoa pode ser bem-vinda. Alguns casos de colites, miosites, osteoartrose, pode ser muito bem-vindo, né? Como um neuroprotetor, tá? Uma outra erva agora, urucum, né? O nome científico dela é Bicha orellana. Também, né, a gente tem ali nela uma fonte de justamente daqueles, lembra do complexo que eu comentei, que são os 8 isômeros? Então, então ela é uma fonte, através de uma erva, de um complexo E. E aí vem aqueles benefícios que eu compartilhei com vocês da vitamina E. Então, tem várias funções, né, no nosso corpo que vão desde inibição de células cancerígenas, proteção ali, redução de risco de doenças cardíacas, doenças degenerativas, vai ajudar naquele processo todo de num corpo que todos nós temos sim produção constante de radicais livres, ok? São substâncias oxidantes, são contrárias à nossa saúde. E essas substâncias vão ajudar a controlar, reduzindo esse excesso, tá? Ajudando a eliminar, equilibrar. Uma outra erva é a Nigella sativa, conhecida também como Black Cumin Seed, ou Black Age, ou cominho preto. Também tem vários benefícios mais que especiais, viu? Tem amplo aspecto quando a gente fala em ações farmacológicas para artrite, para alergias, asma, anticonvulsivante, aterosclerose, cardioprotetora, imunomoduladora, viu? Então, se a gente fosse falar alguma substância ali encontrada, poderia citar fitoquímicos, como os mais estudados ali é a timoquinona, a timohidroquinona, timol, beta-citosterol. Então, são todas substâncias, né, associadas a ácidos graxos essenciais, vitaminas e minerais que contribuem nesse sinergismo a favor da saúde. Tá? Nigella sativa é o cominho preto. Tá? Bom, quando a gente fala ali na parte da proteção, né, dessa questão da imunidade, a gente tem a timoquinona, ela tem estudos sugerindo justamente o quê? Que ela ativa, né, no sistema imune, vai influenciar lá a ativação dos macrófagos, né, das células que a gente chama de natural killers, né, os assassinos naturais, que são células de defesa do nosso corpo, né, juntamente com os linfócitos T. Então, a gente tem uma gama de não só suplementos, mas de alimentos e ervas que fazem essas funções no nosso corpo, ajudando o nosso corpo a manter uma saúde de topo, tá ok? Bom, tem várias outras funções, tá? Por exemplo, alguns estudos que traz esse benefício do Black Cumin, né? Desse cominho preto é justamente, por exemplo, tem estudos que já mostram, mas para infecções
de Staphylococcus aureus, que é uma outra bactéria, para salmonela, então mostrando benefícios para o processo infeccioso. Esperamos sim que isso seja ampliado, que apareçam sim estudos demonstrando benefícios para, por exemplo, processos virais, né? Como por exemplo Covid-19, mas ainda falta estudos. Mas já tem, né, alguns estudos mais antigos mostrando ação antifúngica, antiparasitária, antimicrobiana, antiviral também, tá ok? Bom, tem várias funções, é maravilhoso também, é uma erva muito especial, tá? Falando agora de algumas ervas mais focadas no paciente diabético, pode ser muito bem-vindo. A gente teria, por exemplo, a Garcinia cambogia, tá? Que ali a substância que mais chama atenção presente é justamente o hidroxitrato de cálcio. Hidroxitrato de cálcio. Essa substância vai fazer algumas funções aí no nosso corpo, em termos quando a gente fala, por exemplo, de melhorar o metabolismo de carboidratos, tá? Vai auxiliar também indiretamente nessa questão da queima de gordura corporal, pode ajudar em inibir o apetite. Então pensa, sabe, a gente junta uma substância com outra, poxa, queira ou não, às vezes a pessoa deixa de consumir alguns alimentos que poderiam fazer malefícios à saúde. Então tem esse benefício também, tá? Mas sempre lembrando que antes vem a conscientização. Porque às vezes a pessoa pode conscientizar do alimento que faz bem e que faz mal, retira o que faz mal, o que faz bem come de maneira qualitativa de acordo, automaticamente ela já está controlando a saúde dela, sem às vezes ser necessário um suplemento, tá bom? É só para a gente caminhar nesses caminhos das possibilidades ou não da suplementação, que eu gosto das duas. Mais uma erva que a gente usa bastante com diabéticos é a famosa Gymnema silvestre. Ela tem uma indicação especialmente para pacientes, né? Então, no caso, tem várias funções, mas um que a gente gosta muito é para os diabéticos, para pessoas que têm um sobrepeso, uma obesidade. Ela tem estudos sugerindo a melhora da sensibilidade insulínica e também, com isso, né, reduzindo essa resistência da insulina, que é muito comum no diabético, especialmente, né, no caso aí, especificamente tipo 2, vai ter muita insulina circulante em um momento do diabetes, mas as células não captam esse açúcar. E aí a Gymnema silvestre ela ajuda a favorecer essa captação do açúcar circulante pelas células, tá? Então pode reduzir também a gordura corporal, né, aumentar o metabolismo, a termogênese. Pode também influenciar, por exemplo, como redutor do apetite. Então, para algumas pessoas, ajuda sim a diminuir o apetite, inclusive especificamente até por doces, tá? E é bem interessante esse mecanismo, como funciona, né? O ácido giminêmico, que é a substância que faz as funções todas da Gymnema silvestre, que é a erva, ele tem essa capacidade de bloquear lá nas papilas gustativas a parte sensitiva aos carboidratos refinados, glicerol, sacarose e outras substâncias, né, adoçantes, aí, edulcorantes. Então, às vezes eu até uso algumas preparações onde a gente coloca, às vezes, um sprayzinho até com estévia, com um pouquinho dessa erva, para justamente tentar, né, tirar aquele desfissurinha pelo doce, para as pessoas que não conseguem se controlar. Então, esse ácido giminêmico que faz esse bloqueio dos receptores das papilas, ele tem uma substância que está sendo estudada que chama gurmarina. Essas gurmarinas, ela está presente, né, na Gymnema silvestre e é um peptídeo, ou seja, um aminoácido que consegue ir lá na parte apical da papila e bloquear essa parte sensitiva. Então, bloqueia uma resposta elétrica do estímulo. É bem interessante, esses estudos estão cada vez mais sendo aprofundados e comprovando que, olha, consumir Gymnema silvestre diminui um pouquinho o desejo por doce e ainda, né, os outros benefícios que eu citei de controle da glicemia, resistência insulínica, tá? Angelina, bitter melon, né, o melão de São Caetano, também é muito bem-vindo, a gente utiliza em várias situações para paciente diabético. A gente vai inclusive avaliar pacientes que estão com uma outra infecção, né, concomitante, seja Covid ou outras, para ver se tem indicação ou não. Mas também entra como uma das ervas que a gente utiliza para controle de glicemia e vários outros benefícios no paciente diabético, tá? Então, citei aí especificamente para diabetes, a gente dá uma atençãozinha mais para Garcinia cambogia, Gymnema silvestre, bitter melon, ok? E aí, quando a gente entra no nível ali, como eu citei do transresveratrol, do piterostilbeno, a gente tem também o PQQ, que é a pirrolocolinequinona. Tá? É uma outra substância bem interessante que vai trazer várias funções no nosso corpo,
como por exemplo a nível lá de telômeros, lá na saúde da mitocôndria. É algo assim, já mais, vamos dizer, tecnológico, tem bastante ciência por trás, estudando nesse nível que a gente já está falando a nível molecular de DNA, tá? E com várias funções, pode ser entrar como antioxidante, melhora do sistema imunológico. Então é um suplemento que a gente pode avaliar cada caso, né? O famoso PQQ, ok? Não poderia deixar de comentar sobre o própolis verde, que tem cada vez mais estudos vindo, ok? Demonstrando benefícios. Vou até citar um que foi feito recentemente na Bahia. Então, falando um pouquinho do própolis verde, ele, quimicamente, né, o própolis, ele é composto por mais de 300 substâncias. Então, é algo assim, riquíssimo em elementos ali na sua composição. Enquanto alguns outros que eu citei, principalmente quando eu falo em mineral, a gente está falando de um. Em ervas, a gente já está falando em várias, muitas vezes, já tem uma combinação. E o própolis, poxa, também tem algumas estrelinhas aí na história, porque realmente ele tem várias substâncias que são bem-vindas à nossa saúde, tá? Então essas 300 substâncias que já foram estudadas, por exemplo, e pode haver mais, elas trabalham sim em sinergismo, uma auxiliando a outra. E essas substâncias, claro, vai variar de acordo com a espécie, né, de abelhas que produziu, a época do ano que foi coletada, é bem interessante, isso tudo vai influenciar a origem botânica, né? Então tudo isso vai influenciar naquele própolis final, tá? E tem propriedades que muitas vezes vão estar relacionadas, quando a gente fala de substâncias que estão ali dentro dessas 300, a gente está falando justamente de flavonoides, ácidos fenólicos, ésteres, diterpenos e componentes que, quando a gente estuda esse mecanismo dessa substância em ação, a gente vai trazer alguns benefícios, como por exemplo a ação antimicrobiana, antifúngica, antiprotozoária, antioxidante, antiviral, antitumoral. Então são substâncias que, né, a minha ideia não é falar assim, usa isso, não usa mais nada, não precisa nem de outros tratamentos. Não, mas pode ser sim muito bem-vinda para ser agregado num processo terapêutico de uma pessoa que está diante de uma doença, seja um estado leve, grave, moderado, enfim. Então a gente tem que sempre lembrar de todas essas possibilidades, tá ok? Bom. E o estudo que eu comentei que eu ia compartilhar com vocês é sobre o própolis verde, tá? Eles estão estudando que a relação do uso do própolis verde e a redução do tempo de internações de pacientes com Covid-19. Então esse estudo foi realizado no Hospital São Rafael em Salvador, na Bahia, tá? Então eles pegaram lá os pacientes internados e compararam, tá? Aqueles que não utilizaram o própolis e aqueles que utilizaram o própolis em algumas dosagens, que eu não vou entrar em questão de dosagem. E o resultado foi que aqueles que não usaram própolis ficaram hospitalizados por 12 dias, enquanto os que fizeram uso do própolis, né, durante a internação ficaram 6 a 7 dias apenas hospitalizados. Então, chegando até metade do tempo. É um estudo incipiente, mas é algo para a gente, né, promissor, para a gente poder considerar isso, valorizar um pouco mais essa medicina da simplicidade, né? Resgatar esses valores. Bom, com relação a porquê, né, desse estudo, como que eles estão sugerindo a possibilidade desse mecanismo, né, que favoreceu essa redução da hospitalização? Justamente interferindo na expressão de um receptor que está muito relacionado com o processo de replicação do vírus Covid-19, que é o receptor TMPRSS2, ok? Que vai estar relacionado com a entrada e disseminação do SARS-CoV-2. Tem vários outros detalhes aqui que eu não vou entrar no porquê, no que eles estão, né, sugerindo os estudos, para não tornar algo muito denso, deixa isso para quem quiser aprofundar. Mas é mais um suplemento que pode ser muito bem-vindo, tá? Dependendo do estado de saúde da pessoa, da idade, a gente pode considerar utilizar algumas enzimas digestivas para favorecer a digestão, tá? Às vezes pré e probióticos pode ser muito bem-vindo. Vou falar mais de microbiota, saúde intestinal na próxima live, onde a gente vai conversar sobre alimentação, tá? Não perca a próxima live, onde a gente vai conversar justamente sobre os alimentos que podem ser muito bem-vindos, os cuidados que a gente deve ter no paciente diabético, associado ou não ao Covid-19, ok? Então, falei agora dos pré-probióticos, podem ser muito bem-vindos, a gente vai avaliar se tem feito uso de antibióticos, tem várias questões que a gente vai aprofundar para saber se pode ser bem-vindo ou não, tá? Mas é fundamental, saúde intestinal
não tem como a gente ter saúde com intestino ruim, tá? Bom, dependendo, a gente entra até nas questões hormonais, tá? Tem estudos também incipientes mostrando um benefício de alguns cuidados, de algumas atenções a mais quando a gente entra no processo de atenção aos hormônios. Então, a gente pode fazer algumas interpretações ali de gravidade, de como pode trazer mais imunidade, mais saúde cardiovascular. E também a parte hormonal pode ser um suplemento aí de ser considerado, tá? Não poderia deixar de relembrá-los, da gente nunca subestimar as terapias complementares, tá? Então, falamos bastante da parte médica convencional, dos suplementos, ortomolecular, mas sim, às vezes a pessoa tem uma imunidade baixa porque está precisando de um acompanhamento psicológico. Então, processos terapêuticos são muito importantes serem agregados, massagens, óleos essenciais, chás, que eu vou conversar um pouquinho mais na próxima live, terapias energéticas. Então, tudo pode ser sim considerado quando a gente fala de uma saúde por um olhar integrativo, né? Reconhecendo o ser em todos os seus níveis, tá bem? E para a gente finalizar, eu tenho pego muito isso em consulta, queixas de pacientes, que é a síndrome pós-Covid-19. Então, as pessoas passam pela internação, ou mesmo sem internação, todos os graus, de um quadro mais brando a um quadro mais grave, que chega na intubação, a pessoa tem uma queixa muito expressiva de dificuldade de voltar à rotina que tinha antes. Isso às vezes leva semanas, tá? Então não se assuste, se você conhece alguém, se você passou por isso, até pode comentar aqui e também compartilhar essas orientações para essas pessoas, porque realmente assusta um pouco. No começo a gente, foi algo mais recente para nós, a gente não era uma incidência tão alta de pessoas que a gente percebia que não melhorava. Então as pessoas tinham aquela expectativa de sair do quadro, terminar a medicação e vida normal. E não é o que a gente tem visto em muitos casos, tá? Então estudos têm muita relação com tudo que eu compartilhei no primeiro vídeo que eu falei na parte 1, onde eu explico a tempestade de citoquinas, da liberação das substâncias inflamatórias que gera o processo infeccioso, e ainda mais podendo ser agravado por um paciente diabético sem controle. Tá? Então isso tudo pode gerar uma síndrome pós-Covid bem delicada, da pessoa retornar às suas atividades naquele nível que vinha já, antes de desenvolver a doença. Então não se assuste. Tenha calma com o seu corpo. A suplementação pode ser muito bem-vinda nesses casos, porque aí é legal que a pessoa já está sem aquele monte de medicamentos, sem aquela tensão do tratamento, ela está percebendo a melhora. E aí a gente pode utilizar vários desses suplementos que eu citei, né, com vários cuidados, e também acrescentar alguns outros, que aí já entra pensando em realmente estimular o sistema imunológico aí para dar um gás a mais, tá? Então, fique atento somente a isso, não se assuste, não pode piorar em nenhum momento. Porém, a melhora é sim gradual e deve ser respeitada e deve ser considerado alguns tratamentos coadjuvantes, como processos fisioterapêuticos, né, seja motor respiratório, e trabalhar a mente aqui, porque às vezes o susto é muito grande e às vezes a gente fica um tanto quanto bloqueado, traumatizado daquelas emoções que se vive durante um processo de adoecimento, né? Principalmente quando em ambiente hospitalar, isso pode sonar um pouquinho mais tenso, mas é importante a gente elaborar essas emoções, ressignificar e aproveitar a oportunidade da vida aí para realmente ir além do que a gente ia fazendo, sempre buscando nossa evolução, nossa melhora em todos os níveis, tá bem? Aqui encerro o que eu havia anotado e compartilhado para estar falando com vocês, tá bem? Se você tiver alguma outras dúvidas, perguntas, pode mandar, seja por aqui ou seja nos comentários do vídeo onde você estiver assistindo. Eu estimo poder ter acrescentado essa visão para vocês de que a gente não precisa se limitar a remédios apenas, a alimentos apenas, ou mesmo não endeusar os suplementos, entender que a gente pode ter sim atitudes que se somam e são mais valiosas do que propriamente os suplementos, ok? Então, eu me despeço, gratidão também, obrigado por vocês que acompanharam, que investiram seu tempo em entender um pouquinho mais como construir saúde, saindo muitas vezes de uma zona de conforto.
né? Que às vezes a gente não quer estudar essas coisas. E a faculdade que eu acho que todos nós deveríamos fazer em nossa vida, uma delas é justamente estudar alimentação, estudar o que podemos fazer para termos saúde e não só esperar adoecer e delegar toda essa parte para os profissionais de saúde. Vamos juntos, minha ideia é compartilhar bastante informações com vocês para que todos tenham acesso a informações valiosíssimas e estar aberta a todas as pessoas sem sequer precisarem passar por uma consulta. Já consegui várias sugestões poderem ser dadas por aqui e poderem ser implementadas, estudadas da parte de vocês aí. Essa troca que a gente vai conseguir construir pessoas com saúde melhor, uma vida melhor, ambientes melhores e quem sabe um meio melhor, um mundo melhor. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.